Fala aí, galera, beleza? Bom, acho que muitos de vocês aqui, se não todos, já jogaram Mario ou Mario Kart, né? A ideia do vídeo de hoje é começar uma série onde a gente vai modelar alguns elementos, né? Como, por exemplo, o cogumelo, a banana do Mario Kart. Né? A gente vai começar pelo cogumelo, que é um item simples, mas a gente vai passar por todo o processo, desde a modelagem até a texturização, beleza? Bom, basicamente é isso, então bora lá para o tutorial. Bom, aqui está a nossa interface do Blender, né? Eu dividi em duas telas aqui para a gente ter uma referência. A ideia não é fazer o cogumelo exatamente igual, até porque a referência tem uma perspectiva, mas a gente vai tentar entender os elementos, tá bom? Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem a cabeça ali, né? O cogumelo é uma cabeça, né? O Toad, por exemplo, ele tem uma cabeça de cogumelo ali, né? E essa parte aqui de baixo, ela tem o que seria a face e os olhos, né? E a gente tem ali o que seria o chapéu. Então a gente vai meio que fazer em três partes, né? Eu ainda não decidi se eu vou fazer os olhos separados, né? Como objetos, ou se eu vou fazer na textura. Então a gente pode desenvolver isso nos próximos vídeos. Portanto, hoje a gente vai fazer a parte de baixo, mais o que seria o chapéu. Então, para isso, ó, eu vou deletar esse cubo padrão, vou pressionar aqui Shift A, que é o atalho, e aí eu venho aqui em Cylinder, né, eu vou manter 8 vértices, tá bom? E aí se eu pressionar a tecla 1, eu vou ter a vista frontal, tá bom? Para modelar um objeto, né, nesse método aqui, que é Poly by Poly, eu posso vir aqui no canto superior esquerdo e mudar para o modo de edição, né? Então, no modo de edição, a gente tem três elementos que podem ser alterados, né? Os vértices, os edges e os polígonos, né? Os polígonos podem ter formato de triângulo, retângulos ou n-gons, né? Que são polígonos com 5 ou mais lados. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse ângulo, né, um pouquinho mais superior, eu vou clicar aqui com o mouse, né, e arrastar, eu vou fazer uma área de seleção. Então, estou com a ferramenta de seleção aqui do lado esquerdo habilitada. E aí, eu vou voltar para o modo de visualização para a câmera frontal, tá bom? Então, eu pressiono G e Z para diminuir um pouco, né? Porque essa parte mais clara, que seria referente à face dele, ela é menor, bem menor do que o chapéu, tá bom? E aqui a gente tem dois caminhos, né? A gente pode seguir fazendo um único objeto, né, que contempla essas duas partes, ou então a gente faz dois objetos. Para o meu propósito aqui, eu acho que vai ser mais interessante se a gente fizer um único objeto, tá bom? Então o que eu vou fazer, ó? Eu mudo aqui de vértice para face, né, aqui no canto superior esquerdo, ou então posso pressionar, deixa eu voltar aqui para o modo de edição, no meu caso aqui é Ctrl Tab, tá bom? Porque eu estou usando um plugin, e aí eu consigo mudar aqui entre o modo de edição e o modo de objeto, tá bom? Onde eu manipulo ou a modelagem ou então a cena, né? Então, quando eu estou no modo de objeto, eu consigo posicionar elementos diferentes dentro da minha cena, né? Quando eu estou no modo de edição, eu estou mudando a forma dele, né? Então, quando eu estou no modo de edição, eu consigo pegar aqui a minha face, né, o meu polígono. Eu vou clicar então nesse polígono do topo, né, que é face ou polígono, tanto faz aí o termo, e vou deletar. Então ele vai perguntar o que você está deletando, né? Ele abre esse menu contextual e eu vou colocar aqui a terceira opção, que são as faces, tá bom? Vocês vão perceber que vai ficar vazado aqui, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Ó? Vou rotacionar com o botão do meio, tá bom? E aí eu vou habilitar a opção de edges, né? Eu vou editar as edges agora. E eu vou fazer uma seleção de todas essas edges aqui de baixo. Ó. Um caminho rápido, né, para quem não sabe, para quem está começando, afinal esse é um tutorial básico, é segurar a tecla Alt e clicar numa dessas edges. Ó. Ele vai selecionar todo esse loop aqui na parte inferior. E aí eu vou usar o atalho Ctrl B para aplicar um bevel, tá bom? Então o bevel é esse chanfro, né? Ao invés de ter uma quina em 90 graus, eu consigo chanfrar. E aí, olha que legal, né? Antes de confirmar o bevel, se eu utilizo a rodinha do mouse,
então para baixo ou para cima, eu aumento ou diminuo a quantidade de subdivisões desse chanfro. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu vou aumentar o tamanho do bevel, arrastando o mouse sem nenhum botão, e depois eu vou rotacionar aqui, ó. Eu vou deixar mais ou menos assim. Agora sim, ó, gostei disso daqui, eu clico com o botão esquerdo. Vou pressionar câmera direita, câmera frontal, e aí eu consigo ver que ele tem um chanfro similar a esse que a gente tem aqui na referência. Tá? O que acontece? Ó? Eu vou evitar esses n-gons, tá bom? Então, para que eu tenha sempre polígonos, né, de 4 lados, ou então 3 lados, né, triângulos em alguns casos, eu vou selecionar esses 2 edges aqui, ó, então eu volto aqui para as edges, né? Perdão, para os vértices, tá bom? Confundi aqui. Então, eu vou selecionar aqui esses 2 vértices, né, que estão opostos, e aí eu vou pressionar a tecla J. O J dá um join, né? Ele cria uma intersecção entre uma e outra, né? Entre um vértice e outro. Então, ele vai gerar uma nova linha ali, uma nova edge. E aí, a mesma coisa eu vou fazer nesses 2 aqui, ó. Seleciono esses que estão opostos, e J de join, tá bom? Então agora eu tenho 4 polígonos aqui na parte de baixo, né? Isso me permite, inclusive, ó, manipular esse edge em específico, ó, GZ, né? E aí fica esse arredondadinho aqui que depois, lá na frente, pode fazer diferença. Tá bom? Por enquanto, eu vou deixar ele aqui retinho, tá bom? A gente vai chegar no momento ali onde a gente vai refinar essa modelagem e aí a gente vai ver se é necessário realmente movimentar esse edge ou não, esse vértice. Legal, tendo feito isso, ó, eu vou voltar aqui para minha seleção de edges, dessa vez sim. Alt e clico, assim como a gente viu, ó. O que a gente fez aqui? A gente selecionou todo esse ring aqui, né? Todo esse loop aqui. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou extrudar, né? Extrudar é isso aqui, ó. Ele puxa esse edge e cria uma cadeia nova de polígonos, né? Só que ao invés de completar clicando com o botão esquerdo do mouse, eu vou dar um ESC para ele cancelar. Por quê? Porque a extrusão aconteceu, só que ele mantém os edges um em cima do outro. Por que eu fiz isso? Porque agora ó, eu vou pressionar S de Scale e eu vou aumentar isso aqui, ó. Aí sim, ó, G e Z para puxar um pouquinho para cima. Por quê? Ó? Reparem aqui no meu mouse, ó, aqui na referência. A gente tem esse movimento aqui, ó, que é um ângulo, né? Eu não sei dizer exatamente qual é o ângulo aqui, a gente está fazendo no olhômetro, mas ele acontece. Então a gente tem que puxar um pouquinho para começar a dar essa base de sustentação do chapéu, né, da cabeça ali do cogumelo, tá bom? Eu acredito que seja ainda um pouquinho maior essa base e que fique um pouquinho para cima. Então, S para escalonar e G para movimentar. Aí vamos lá de novo, ó. E de extrude, né? Reparem que ele fica solto, então eu pressiono o Z. O Z é o eixo vertical aqui dentro do Blender, tá bom? Então, vou trazer uma extrusão acima. Cliquei, vou dar um S para escalonar um pouquinho mais, que seria equivalente a esse terço, mais ou menos, aqui do chapéu. Vou dar mais um Extrude, pressionando E e Z. Só que agora eu começo a diminuir o cogumelo, ó. Bom? E de novo, ó, E e Z. Um pouquinho mais para cima. E eu vou diminuir um pouquinho mais. Aqui na parte de cima, ó, reparem que ficou vazado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Face, Grid Fill, tá bom? O que ele vai fazer aqui pra gente? Ele já vai preencher mais ou menos como a gente fez lá na parte de baixo, né? Só que aqui a gente não vai precisar recortar ou fazer um join para evitar o n-gon, né? Ele já vai fazer isso tentando forçar polígonos com 4 faces, né? E aí o que eu vou mudar? No menu contextual, que aparece aqui no canto inferior esquerdo, eu vou mudar o offset. Por quê? Porque eu quero que essas linhas fiquem casadas aqui no centro, ó. Bom, tecla 1 para visualizar de frente.
De fato, é um cogumelo, só não está com o mesmo formato, né? A gente não vai fazer algo tão fidedigno, mas é importante a gente tentar ali algumas características que sejam mais próximas, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mudar de novo, ainda com essa seleção ativa, ó, desse loop aqui superior, eu vou mudar então para os vértices, né? E aí tem um truquezinho que é bem legal. Ó. Se eu pressiono G e G de novo, ele movimenta, mas ele mantém a movimentação ali naqueles edges, né? Ele não foge do eixo. Ó, se eu só pressionar o G, ele fica solto. Se eu pressiono G e G, ele faz a movimentação ali naquele eixo, tá bom? Que é a mesma coisa que eu vou fazer nesse trecho aqui. Ó. Ele ficou um pouquinho abaixo do que eu gostaria, então G e G. E aqui eu posso dar um S para aumentar um pouquinho. Beleza? Vou voltar aqui para o modo de objeto. E aí a gente vai comparar. Ó. Bom, vocês reparam que do lado esquerdo a gente tem o nosso modelo. Ele está meio quadrado ainda, né? Mas isso é um refinamento que a gente vai fazer no próximo vídeo. Por quê? Porque aqui eu vou ensinar para vocês o que são os loops de sustentação, né? A gente vai aplicar um modificador aqui, e aí a gente vai começar a ganhar algumas características mais próximas do modelo original, que é esse que está aqui na referência. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. A gente fez a nossa base da modelagem, né? Isso aqui é um vídeo mais fundamental para a gente começar a entender aqui como modela dentro do Blender, né? Digam aí se vocês acharam muito rápido, né? Por mais que seja fundamental, estou considerando que vocês já conhecem pelo menos a interface, já brincaram um pouquinho com o Blender. Porque se for o caso, eu faço um vídeo ainda mais básico para mostrar quais os atalhos, onde estão as ferramentas, mas aqui nessa série o intuito é fazer o processo, né, de criação desse modelo 3D, desde a modelagem até a texturização e até o render de repente, né? Então é isso, galera. Bom, se vocês curtiram, pode comentar, dá um like aí pra gente e compartilha com os amigos que estão começando no Blender e no 3D, beleza? Aguarda a próxima aula aí que vai ser bem da hora. Valeu, galera!